Boa noite. Em nome da Anisa, gostaria de agradecer imensamente a todos que colaboraram, direta ou indiretamente, para a realização do projeto Memórias da Imigração Japonesa do Nordeste, em especial ao Consulado Geral do Japão no Recife, pelo apoio e confiança depositada. A todas as 17 associações nipo-brasileiras do Nordeste que nos receberam de braços abertos, acreditando no nosso trabalho. Agradecemos também às lideranças que não mediram esforços para que o projeto fosse realizado em sua cidade. E eu, particularmente, quero agradecer à comissão organizadora que se dedicou totalmente nesses 7 meses de projeto e ao Grupo Yugen, que sem hesitar aceitou esse grande desafio. Muito obrigada! Boa noite! Estamos iniciando a segunda parte da live Memórias dos Imigrantes Japoneses do Nordeste. Vocês que estão aqui conosco no chat, muito obrigado pela presença. Compartilhem essa live com todos os seus familiares e também com todos os amigos. E para você que não pôde acompanhar a live da semana passada, estamos disponibilizando aqui o link na descrição do vídeo. Através do incentivo do projeto do Consulado Geral do Japão no Recife, percorremos 17 cidades no período de um mês, entrevistando e conhecendo a história da imigração japonesa nestas cidades. E hoje vamos começar com a cidade considerada como Caribe brasileiro, devido às suas belezas naturais. Com vocês, Maceió. Maceió. A vocação pelo trabalho está presente nos Nikkeis que integram cerca de 70 famílias radicadas no território alagoano. A colônia japonesa em Alagoas é um exemplo de comunidade econômica bem-sucedida. Posso contar quando chegaram aqui em Maceió, né? Meu pai vieram por São Paulo. A gente chegou do Pará, aqui em Maceió em 74, 73. E meu pai veio logo, começou com a agricultura, né? A gente foi um dos pioneiros, o papai foi um dos pioneiros de agricultura de melão, melancia redonda, próprio mamão, né? E meus tios todos são da agricultura e de comércio lá em Belém, Pará. Então, eu conheci ele em 2004 e só pude conviver com ele 3 anos até 2007. Ele faleceu, né? Esses 3 anos, assim, foi uma experiência, assim, única, né? Porque eu, apesar de ter morado no tempo do Japão, não tinha conhecido um japonês que fosse tão, assim, empreendedor, um cara muito pra frente, né? E mesmo na idade dele, ele nunca queria parar de empreender, de fazer as coisas, de ensinar, de mostrar suas experiências, né? Na realidade, meu pai dava que ninguém conhecia, né? Tanto como melão, como aquele mamão japonês, como o Havaí, né? Que chegou lá da meus tios, que são agricultores no Pará. Por isso que deu umas sementes pro meu pai e a gente começou a produzir, né? E a agricultura deu certo pro meu pai, né? Muito certo. Mas a gente chegou a morar debaixo de um pé de cajueiro. Assim, uns 3 anos, assim, a gente no próximo ano já construiu a casa. E abrimos um mercadinho em 78, 76, né? Bom, enfim, para mim é uma grande referência, não só ele, como os próprios filhos dele, né? Cada um soube me ensinar alguma coisa sobre a área. Procurei aprender também
sobre isso. E depois de 16 anos, né, eu estou 16 anos na família, e hoje estou como braço direito do Márcio, que é o filho do seu Teixeira, e que realmente herdou no sentido de conhecimento, que conseguiu prosperar o negócio da família, né? Mas é bem simples, eu acho que é tudo criação dele, né? A gente manter o cardápio aí 60-70% do cardápio de criação dele ainda, no original. Tentamos manter isso e agregamos outros pratos, tá? E hoje a casa, como disse, se transformou em poucos lugares que você frequenta um restaurante e, ao mesmo tempo, um bar, né? Hoje a gente é também muito requisitado para bar. Inclusive, temos 2 bandas diárias. Aqui, geralmente, a casa tem uma ocupação de 500 a 600 lugares. E a gente tem como eu digo, é um bar, né? Transformou tem 2 ambientes. Aliás, 3, né? Tem um reservado lá em cima, que a gente ainda não abriu por causa da pandemia. Mas a gente tem um ambiente climatizado e esse ambiente como um tipo para bar. Graças a Deus ele decidiu vir para Maceió, porque ele se dizia preguiçoso, que se ele ficasse em São Paulo, ele disse que não ia conseguir aprender o português, como muitos japoneses acontece isso, né? Então ele escolheu um lugar que ele nunca tinha escutado nenhum japonês que morava em Maceió. E aqui parece muito com Miyazaki, que é a terra dele, né? Tem praia, é quente. Então ele juntou todas essas coisas e decidiu vir morar em Maceió. E o que eles tinham no início, que exigia poucos recursos, que até outros japoneses que moram aqui começaram assim, é no mercado, vendendo barraca de fruta, de verdura. Daí depois do mercado eles conseguiram dinheiro, aí investiram numa pastelaria, aí fizeram uma pastelaria. いやー、パステラリアした時なんかね、お客さん来たらね、その食べ方がわからないでしょ。そしてこんなに膨れてジャーってくるでしょ。そしたら食べたらね、パッて熱がいくでしょ。そんなのやら教えるのね、こうして食べたらいいとかね。もうその日からのフィーラーになったのよ。Ele, para aprender português, ele pediu para entrar no colégio, estudou até no Marista, no colegial, como se fosse com criança mesmo, já para poder aprender, né, a ler e escrever. E depois ele fez depois da pastelaria, ele fez a loja de bijuterias, que ele também inovou aqui em Maceió, que ele trazia produtos de São Paulo, quer dizer, ele ia para o centro lá em São Paulo fazer as compras, demorava 3 dias de ônibus para ir, 3 dias para voltar, para poder comprar essa mercadoria e revender aqui em Maceió, que foi um grande sucesso, porque ninguém fazia isso naquela época. E daí meu pai já tinha em mente, o sonho dele também era fazer um hotel, né? Daí ele chegou a ter um hotel. Pois é. Ajudou também muita gente. Na década de 80, mais ou menos, ele abriu o Kaikan daqui, para juntar os japoneses que tinham, que não eram muitos, mas a gente sempre tinha algumas oportunidades, como um Dokai, São João, Natal, Bonenkai, essas coisas. A gente reunia essas famílias e foi muito bom, porque esses amigos que a gente tem até hoje, são amigos de infância mesmo, assim. Seu Tony fazia de tudo para juntar, para dar espírito de família, né? E as crianças todas eram pequenas e adoravam. E foi muito bom nessa época. Foi muito gostoso. Sinto muita falta do seu Tony. Então a gente tinha um Dokai, essas coisas todas que animava, eu tinha quando criança um Dokai, então eu queria passar isso para meus filhos também. Yoko-san, ele era um bom marido então, né? Eu acho que sim. Se eu casar outra vez, eu quero ser outra. Quer ele de novo? Quer ele de novo. Não é brincadeira, mas eu acho que valeu a pena. E depois de sair eu fiz uns testes, aí fui trabalhar na Cozipa, em Cubatão. Depois de Cubatão recebi uma proposta para vir trabalhar em Salvador, para o Paulo Petroquímica Massari. E na época eu era o único japonês que entendia um pouquinho de japonês. E com isso acabei sendo intérprete também dos pessoal da Mitsubishi.
Aí disso aí 10 anos, fiquei lá, depois saí, vim para cá para implantar o polo cloroquímico de Alagoas. E quando eu estava em Camaçari trabalhando, recebi uma proposta daqui, só que eu não estava querendo vir. Mas aí acabou insistindo, acabei vindo. Aí na época que a gente veio para cá, a gente já tinha um filho de 6, 7 anos, né? E a Juliana com 5 para 6 anos também. Então nós, eram tudo crianças pequenas ainda. A gente largou tudo em Salvador para vir para cá. E eu gostei muito daqui. Então, a gente não conhecia ninguém, mas a gente que faz a cidade, a gente que faz, que se gosta ou não, é a gente que faz. Menos de um ano viemos para Alagoas. Chegando aqui no Nordeste, a gente não sabia o costume de alimentação, que tipo de verdura, coisa de consumo. Então, nós plantamos a berinjela, beterraba, rabanete. Ninguém conhecia esse tipo de verdura aqui no Nordeste ainda. Qual era a comida do nordestino de verdura? Girimum, chuchu, maxixe, quiabo, pimentão. Aí plantou melancia e melão, tá? Era um melão diferenciado, porque no Nordeste tinha uma melancia chamada melancia americana, que era comprida. Eu terminei o curso superior e fiz um pós-graduação. Aqueles que conhecem os japoneses, como se diz, de raiz aqui no Nordeste, a gente usa muito, tá? São pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, tá? E a gente mantém isso daí, vivo, tá? Olha, ande sem deixar rastro. O que é? Para um dia que a gente precisar retornar para aquele lugar, a gente seja bem recebido. Sumiu Asakura nasceu em Kitakyushu. Chegou ao Brasil em 1955, o mais antigo imigrante em plena atividade. Em vez de ter barraca, tinha verdura, frutas, eles vendiam. Depois foi para a Ceasa, trabalhou na Ceasa. Até hoje está no Ceasa. Estou aposentada agora. O meu marido ainda está indo para a Ceasa, trabalha ainda. Ele tem loja que só faz entrega para restaurante, hotel. Tem uns que vendem de Pernambuco, vendem de Salvador, vendem de Minas. E o marido da senhora tem quantos anos? 85. E ainda trabalha? Trabalha. Ele está bem. Graças a Deus. Todos os dias ele acorda meia-noite, sai de casa 1h da madrugada. Chega em casa meio-dia, 1h da tarde. Isso é todo. E ele está bem, está com saúde, está bom. Poxa, como é bom saber que os Nikkeis tiveram tanto sucesso em seus negócios nos diversos ramos, não é verdade? Com certeza, Isa. Temos também o senhor Sumiu Asakura, de 85 anos, trabalhando no Ceasa com muita saúde, mostrando muita perseverança e otimismo. Verdade. E a próxima cidade é João Pessoa, na Paraíba, que é conhecida como Porta do Sol, pois no município está localizado a Ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas. E é por isso que dizem que o sol nasce lá primeiro. Então, vamos conhecer? João Pessoa, Paraíba. A imigração japonesa na Paraíba inicia-se na década de 20 com um imigrante vindo de São Paulo, o Sr. Eiji Kumamoto, o qual se estabeleceu na cidade de Princesa Isabel. O meu pai, como todos os japoneses, né, eles iam para o Brasil em busca de melhorar a qualidade de vida. E meu pai não foi diferente, só que ele veio para o Brasil em 1917, com 15 anos de idade, ele veio de menor. E ao chegar em Santos, eles foram para uma cidade do interior de São Paulo chamada Chavantes. Imagino que meu pai fugiu da fazenda, e acredito que meu pai, tentando voltar para o Japão, ele pegou um navio em São Paulo
E em 1921, ele aportou em Recife. Em Recife, meu pai conheceu um cidadão do interior da Paraíba, chamado José Pereira Lima. Naquela época, o sertão nordestino era dominado pelos coronéis. E ele era um desses coronéis. Então, esse coronel chegou em Recife, conheceu meu pai, gostou muito dele e convidou para ir para Princesa, uma cidade pequena, lá no interior da Paraíba. Meu pai aceitou e em 1923 ele chegou em Princesa Isabel. Meu pai veio, na verdade, para formar, porque antigamente era assim, a família poderia vir se tivesse mão de obra suficiente, né? Então essa família que veio só tinha 2 crianças pequenas e meu pai então veio complementando essa família. Com 12 anos, meu avô deu meu pai para essa família, né? Para poder vir ter essa autorização para embarcar. Meu avô veio depois. E aí a família toda veio, né? Acho que ficaram 2 tios lá só, né? E ele veio com toda a família para cá. Isso, aí foi para uma fazenda, mas foi interessante, que meu pai estava abanando o café, né? Capinando, sei lá, e o trem ia passando, né? E alguém disse, olha, sua família está dentro do trem. Eu falei, como assim está dentro do trem? Né? Diz que ele jogou tudo e foi lá para a estação, tá? Aí realmente meu avô estava lá com a família toda, né? E eles nem iam descer nessa estação, acabou descendo. E ficaram, então, aí se encontraram lá nessa fazenda, sabe? Não sei o nome da fazenda, mas se encontraram, então eles reencontrou a família de repente, né? Eu nasci em São Paulo, no interior, numa cidade chamada Oriente. Para João Pessoa eu já vim formada, né? Quando eu terminei biologia, aí eu estava fazendo mestrado e eu vim para cá em 78. Eu recebi um convite do reitor, né? Para montar um curso aqui, curso de biologia que estava montando. Então veio meu e mais um amigo meu, né? E nós fizemos, então, a gente veio como colaborador na época, não fiz nem concurso, então a gente só veio para montar esses cursos e a gente ficou por aqui, né? Primeiro, Tomiyasu, Belém do Pará, Tomiyasu. Eu tinha 25 anos. O governador do Japão obrigou eu casar. Não, lá no Japão. Para sair solteiro não pode. Não pode. Então, aí pronto. Aí veio para Tomiyasu. Tomiyasu. O senhor veio que ano aqui em 59, João Pessoa. 59. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho menina, 4. Ah, já tem bisneto? Tem. Quantos anos o senhor tem? Eu? 91. Remédio, nada. Agora, todo dia vai para a academia, né? Ginástica. Agora, sábado e domingo é só caminhar. Sai de casa até Lagoa e rodear e volta. Tilton, quem que veio do Japão? É seu pai ou seu avô? Foi meus avós. Com certeza deve ter desembarcado em São Paulo e moraram em Lins por um tempo, né? Aí depois eles vieram para cá, já para Paraíba. Já para Paraíba, já em direção justamente para esse local. De 50. O documento que nós temos, o registro que nós temos daqui do documento do terreno é de 1955. Eu lembro assim o que a gente conseguiu resgatar assim de memória que meus avós contavam, que eles chegaram, ficaram um tempo lá, né? Depois começaram a construção dessa casa, entendeu? E depois essa casa começou a ser sede de algumas outras famílias que vinham, tanto japoneses como italianos, para ficar aqui também. E aí sim, aí me interessei muito por medicina. Por quê? Porque quando eu chegava em Princesa, todos os meus colegas lá em Recife, tudo fazendo medicina. E aquilo, eu comecei então a me apaixonar por aquilo. E quando eu comecei a me apaixonar pela medicina, eu percebi o sofrimento daquele povo, que não tinha médico. Minha estado não tinha médico. O médico ia uma vez por semana de uma cidade vizinha, chamada Triunfo, no sertão de Pernambuco. Então eu comecei a me apaixonar. E essa paixão continua até hoje. É uma coisa, eu digo todo dia hoje, que se eu morrer 10.000 vezes e nascer de novo, eu quero ser médico. Eu perdi um filho com 30 anos.
No Natal de 2016, nós nos reunimos em família e ele falou para 15 minutos para a gente. E ele terminou com a seguinte frase: pai, mãe, não faça dessa doença minha uma tragédia. Muito pelo contrário, faça isso um ensinamento de que a gente, independente do tempo que a gente vai viver, o importante é que a gente faça um legado. É que o maior legado que o ser humano pode deixar aqui é ajudar o próximo. Olha, quando eu cheguei em João Pessoa, em 1964. Tinha um esboço de uma associação. Na verdade, não era uma associação formal, documentada como hoje nós temos. Mas tinha um vereador aqui em João Pessoa, chamado Francisco Saldanha, que ele tinha uma relação muito grande com o consulado em Recife. E através dessa relação que ele tinha com o consulado em Recife, eu também me envolvi com ele nas visitas ao consulado, diversas visitas do cônsul do Japão a Recife, entre os anos 64 e 1990, quando ele faleceu. Então a gente tinha uma relação muito boa, mas era tudo muito informal. Depois começaram a chegar vários liceis, principalmente para a nossa faculdade, Universidade Federal da Paraíba, e então se criou a Associação Cultural Brasil-Japão da Paraíba. Mas aí começaram a chegar mais pessoas, né? Mais descendentes de japoneses, mais Nikkeis também, né? E aí foi, acho que em 2003, 2002, por aí, que começou, então, algumas pessoas da universidade, né? Se reunindo e pensando na possibilidade de se criar uma associação, tá? Então, essa associação foi criada em 2004 só, tá? Festas, a gente, começou com o Festival do Japão. Então, desde o comecinho, né, 2004, 2005, já começou com o primeiro Festival do Japão. E aí tinha, como era mais o pessoal da universidade, né, então tinha muitas palestras, era assim, enaltecendo um pouco a cultura, né. Eu acho que o Dr. Ítalo foi um dos primeiros palestrantes, né, da época também, sabe, que tá falando sobre um pouco a história dele, né, da imigração, do pai dele e tudo. Então, a gente conheceu um pouco essa história do Dr. Ítalo nesse período. Tá? Hoje você é presidente da associação, né? Você assumiu agora, né, nessa pandemia? Pois é, minha filha, eu estou presidente desde março, né? Mas a gente começou a fazer para arrecadar um pouco mais de fundos, o bentô. Aí tem um grupo que é o Rudinkai, que nos ajuda também para fazer, né, essas comidas. A sede, sempre teve, assim, precária. A gente não tem sede própria. Ah, tá. É tudo alugado. Né? Ah, é alugado. Isso, é alugado. Então, as primeiras reuniões que foram aqui, né, no Kumamoto mesmo, no eixo Kumamoto, e teve outras sedes alugadas também, sabe? Olha, nós temos 52, né, Cristina? 52 associados hoje, né? Mas misturados. Não é só Nikkeis, né? Então, tem brasileiros e tem paraibanos, no caso, e alguns descendentes japoneses. E, sobretudo, a gente se preparava bastante para receber a visita do cônsul quando vinha para aqui para falar com o governador ou com o prefeito, e a gente fazia toda aquela parte, vamos dizer assim, formal da visita deles aqui à Paraíba. Ótimo. E 2 legados muito importantes. Menino, nunca esqueça de que os seus melhores amigos vão ser sempre os seus livros. E segunda lição que ele deixava para mim: menino não deve subir degrau. Como não subir degrau? Que eu nunca me endeusasse, me enganasse com poder nem com dinheiro, que eu continuasse vivendo no plano, com simplicidade, com humildade e com trabalho. Não ensina assim não, mas a gente olha, né, e aprende, né? O senhor trabalha até hoje? Orquídea, né?
Eu realmente fiquei admirada com a vida que o Sr. Haddad, de 91 anos, leva. Ele faz exercícios todos os dias e cuida das suas orquídeas com muito amor. Verdade. E temos também o Dr. Ítalo Kumamoto, que é responsável pelo Hospital Eiji Kumamoto e também pelo Instituto Felipe Kumamoto, em homenagem ao seu filho, que com certeza ajuda e salva muitas pessoas. Que bela atitude, né, Takeshi? É a próxima cidade, Bonito, em Pernambuco, conhecido como a Cidade das Cachoeiras, uma das 7 maravilhas do estado de Pernambuco. Vamos conferir? Bonito, Pernambuco. A chegada dos imigrantes japoneses aconteceu nas décadas de 1950 e 1960. Eu venho sozinho. Eu veio em 1959. Eu morava em Hiroshima, né? Bom, para o Brasil eu cheguei em São Paulo primeiro. Eu morei uns 2 anos em São Paulo, mas São Paulo tem japonês demais. Eu achei melhor no Nordeste que tem menos japonês, né? Aí vim para cá. Lá no sul do Japão, né? Primeiro, papai pensou que ia para São Paulo, mas aí quando viu esse lugar, chamava Rio Bonito, mas ainda deve ser bonito o rio aqui. Aí ele escolheu esse lugar. Foi, meu pai chegou aqui em 66. Meu pai veio em 1956, foi para Natal, ficou lá em Pium. Aí depois, 10 anos depois, a gente veio para cá. Naquele tempo já, aquela na África, nordeste da África, chama-se aquela Etiópia, Somália, Sudão. Aí tinha muita pessoa morrendo de fome. Bom, então eu vou produzir comida bastante, aí ajudar essa pessoa. Primeiro eu entrei na Cotia, como chama? Cooperativa, né? Aí trabalhei como agrônomo. E passei também 2 anos em São Paulo e depois vim para cá, né? Aí quando chegou em Pium, quando chegou no navio ali em Panamá, naquele canal, né? Uhum. Aí parou, aí deram melão para comer. Aí minha avó comendo e juntando as sementes de todo mundo. Aí ela conseguiu juntar, minha avó nem sabia, juntou muita semente. Aí começou a plantar melão, aí conseguiu comprar um caminhão. Emigrou para São Paulo. Aí eu entrei na cooperativa Cotia, como o Harto San falou. Aí, para aprender mais tecnologia, eu fazia visitando e vendendo. Aí vem até aqui no Pernambuco. E conheceu aqui no Coronel Bonito, aí vendeu também essa coisa. Aí reconheceu aqui, eu fiquei aqui. Gostou daqui? A gente acostuma a tomar dia furô, né? No Japão. Papai aqui, né, adaptou, né, o furô, né? Quando a gente ia para a cidade, né, que eles comentaram, né? Diz, olha, tem um japonês que vieram aqui, olha, estão sendo cozinhados, né? Está cozinhando japonês. Olha, foi engraçado. Em Bonito, por exemplo, quase bonito é agora a pessoa, o que planta mais é um tipo de batata que chama cará, inhame cará. Esse aí é uma pessoa de imigrante japonês, já apareceu, ele trouxe e começou a aumentar e agora pode dizer produto para até exportação. Essa cultura de inhame foi meu pai que foi atrás, né? Porque aqui a região estava, né? Tava ruim, né?
Aí foi convidado a ser presidente da cooperativa de eletrificação rural daqui do Agreste, daqui também. Aí foi quando ele foi para o Japão, em 95, foi representando o Nordeste, aí foi recebido pelo príncipe, hoje é o imperador, né? Foi recebido pelo príncipe lá. O seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, meu pai tem 81 anos. Qual o nome dele? Masakatsu Morimura. Masakatsu Morimura. Ele não ganhou, como é? Aquele medalha, como é de... Imperador. Comendador. Como é que diz aquele? Comendador. Comendador, né? Faz mais de 10 anos, mais de 20 anos já. Eu tenho agora 82 anos. Eu já aposentado, aí eu vou para lá. Parei tudo, aí fica brincar, aí vai passear no Japão, vai no São Paulo a visitar o São Paulo amigo. Fazer assim, mas nos últimos 10 anos, dizer que depois de aposentou 10 anos depois, mas eu fico parado assim, mas morreu. Trabalhei 3 anos, depois eu me casei e vim morar aqui em Bonito. Virei agricultor. Aí hoje eu sou vereador, primeiro vereador eleito do estado de Pernambuco, descendente japonês. Mãe dela faleceu com 98 anos. Mas até quantos anos? 94 ou 92 anos. Visitava sozinho de Japão no avião para visitar ela, tudo lá. Aí eu estou plantando isso aí. E também, por que está plantando isso aí? Eu tenho neta que tem 16 anos, 17 anos, tem 3 netas. Essas 3 netas estão dizendo que vai fazer medicina. Mas 3 ou medicina vai gastar muito, né? Aí eu vou dar para arrumar alguma coisa, ajudar para eles. É isso que eu quero, que não esqueça, que não seja esquecido a nossa comunidade. No Natal assim, a gente dormia, aí o papai ganhou dinheiro, aí nunca tinha ganhado assim boneca, né? Aí ele ia para Recife, né? Vendia, aí comprou boneca. Aí quando a gente amanheceu, aí papai tinha na cama, cada cama uma bonequinha, mas nossa, foi uma alegria. Meu irmão ele ganhou um carrinho, ele disse assim, não precisa ficar rico, né? Isso basta você ser trabalhador, né? E honestidade. E a minha herança que eu vou deixar a vocês é estudo. Porque de estudo ninguém tira de você. Só o que ele falou. Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Vai cantar aí? Vamos lá. Pronto. Nossa! E aquela história do furô, como é engraçado. Os brasileiros achando que os japoneses estavam cozinhando seus filhos por conta da pobreza. Que coisa, né, Isa? Nossa, aquela hora eu dei muita risada. E olha, eu gostei muito também do casal Haruta, pelo companheirismo da esposa e que energia enfrentando tantos desafios. E ele tem um vozeirão, nossa! Também adorei. A próxima cidade agora, Recife, em Pernambuco. A história dos imigrantes que tinham uma vida confortável no Japão, mas mesmo assim decidiram desafiar uma nova vida no Brasil. Vamos conhecer então essa história? Recife, Pernambuco.
Em 1959, chegaram 5 famílias pioneiras em Rio Bonito, a bordo do navio África Maru. Quer dizer, eu vi com meus pais, né, com 7 anos de idade, veio direto de cidade, de província de Nagano, né, direto para aqui Recife. Primeiro imigrantes, foram 5 famílias. Bom, meu pai sempre foi agricultor no Japão, mas um agricultor de pequena, vamos dizer, pequena área, né? Aí, sonhando com a grandeza daqui do Brasil, saiu do Japão e chegamos aqui em 1959. Primeiro lugar foi Núcleo Colonial Rio Bonito, que fica mais ou menos 130 quilômetros daqui do Recife. No caso, então, Iri-san veio do Nihon, né? Foi Nihon. Ele veio de Okayama. Okayama. Aí veio com o irmão, né? Que o irmão instalou em Belém, como ele veio para Recife, né? Ele ficou um tempo aqui, depois voltou para lá. O irmão abriu a sorveteria lá em Belém, aí ele aprendeu lá e voltou para Recife. Chegou lá aqui no Brasil, ele já trouxe ferramentas, né, serra japonesa, tratores, né, tudo. Ele trouxe tudo e começou a desmatar a mata, que lá em Bonito era mata, tudo fechado. Entendeu? Aí começou a derrubar as árvores, né, começou o plantio. De início, ele começou a plantar, trouxe um bocado de semente, nabo, berinjeira, aquela verdura assim, que comia no Japão, né? Aí pensava que o povo brasileiro estava a mesma coisa, né? Começou a plantar aqueles nabo, berinjeira, pepino, aí começou a vender, levou na feira na Cidade Bonita, chegou lá, foi e voltou, não vendeu nada. Quer dizer, o que ele passou na vida dele, não queria que os filhos tivessem a mesma dificuldade, né, que ele teve. Eu gostava de plantar essas coisas tudinho, mas o meu pai dizia, não, faça medicina, que a medicina salva, cura a doente, né, trata a doente e salva muitas vezes até a vida. Dr. Masaichi Okazaki foi homenageado pelo imperador do Japão pelos trabalhos prestados para a comunidade do Nordeste por 40 anos. E por ensinar endoscopia, colonoscopia e gastro no HC da Faculdade de Medicina de Pernambuco. A associação começou em Recife em 1972. Junho, mais ou menos. Eu fui presidente da associação na época não teve a festa de 100 anos de imigração, né? Aqui no Brasil todinho. Eu fui a presidente daqui. Não tinha, nunca teve sede. Onde que vocês se encontravam? No Tenikyo, lá no Tenikyo, ao lado, a JICA financiou para fazer o prédio, né? Nessa época entrei na associação, porque eu vim de São Paulo, morar aqui pela empresa, pela York Alimentos, montar uma fábrica aqui, e eu vim de São Paulo, aí me integrei na associação e eu também entrei na diretoria. Aí nessa época a atual diretora era o Kenichi Iwata. Por que assumi a presidência? Como era vice, o presidente teve que licenciar, né? Eu assumi o lugar dele e comecei, né? Ele achava que nós precisávamos fazer o nosso kaikan e não ficar dependendo de religião. E nós tínhamos que deixar um legado para os nossos filhos e nossos netos, que teria que ter um kaikan para poder ensinar para ele a cultura nossa, para eles também levarem adiante a nossa cultura. Inclusive o consulado, a JICA no consulado disse, se tiver um terreno, né, a gente também pode ajudar também, né? Para não perder a raiz, nós precisamos fazer. Aí conseguimos, com a ajuda inclusive do consulado
do Japão aqui. Então esse Kaikan aqui foi em 2005. 2005. Entendi. Começamos aqui. Mas o começo da associação aqui foi na década de 70. Então, na década de 70 que foi. Nossa, então foram muitos anos, então, fazendo as reuniões para até ter essa sede que nós estamos aqui hoje, né? Exatamente. E conta um pouquinho hoje, como é que é a associação de Recife? Então, a associação tem várias atividades. Temos departamento de Ketubal, temos departamento de Temari. Nós damos aula de Temari aqui. Damos aula de Ikebana e origami também. E o que temos vai escola japonesa. Escola de língua japonesa. Eu digo, vou sair, né? Vou resolver sair. Para sair eu tenho que ter alguma coisa, né? Aí segunda oportunidade JICA de novo. Aí falei com o pessoal da JICA, o pessoal da JICA, olha, se você tiver um terreno, a gente pode financiar. Comecei a criação de galinha. Foi onde começou foi nos anos 80. Né? Começou tudo ali. Dali a gente comecei a comprar outro terreno, aí foi durando. Hoje estou lá em Goiânia, cidade de Goiânia, perto de fábrica de Jeep, né? Kenichi Wata tornou-se um dos maiores avicultores do Nordeste. Escutou as histórias, né? Escutou como foi a vida, né? No passado foi bem sofrido, né? E a gente tira a lição disso, né? Tentar contribuir, né? Da mesma forma, né? O esforço que nossos pais fizeram, né? E de onde é que você veio, né? Você vai ver a árvore genealógica, de onde é que saiu os seus pais, seus avós. Então acho que é importante. O seu nome está lá, né? O seu sobrenome veio da onde. Então é muito importante. Para mim eu acho importante. Preservar e divulgar, né? Exato, para que isso não se perca. Para não se perder mesmo. Como eu vi o sofrimento do meu pai, eu mesmo, quer dizer, a família toda, né? Como imigrante pioneiro aqui em Rio Bonito, teve muito sofrimento, né? Fui para o Japão, né? De estágio, como estagiário, né? Lá no Japão, conheci a minha esposa, né? Casei e voltei. Isso tudo dá graça à JICA, né? Por isso que eu agradeço hoje, é muita JICA, porque além de aprender as coisas, aprender costume, aprender trabalho, tudo que hoje eu faço, eu acho que devo quase 50% devo à JICA. Certo? Ela também passou dificuldade, né? Porque é muito era muito mais. Logo no início mas era lutadora, lutou muito. Hoje eu tenho o que eu tenho, graças a ela. A JICA, além de colaborar com o desenvolvimento do país, ele também possibilitou muitas oportunidades de encontros. E olha, rolou até casamentos. E a história do Dr. Okazaki? Ficamos admirados com a generosidade em ajudar o próximo e prestar serviços para a comunidade. E nesta viagem, pude perceber que o Nordeste brasileiro é prova definitiva de que você não precisa ir longe para encontrar algumas das mais belas praias do mundo, belezas naturais, patrimônio histórico e gastronomia de alto nível. Takeshi, qual é a próxima cidade? A próxima cidade é Aracaju. Vamos conhecer. Aracaju, Sergipe. Elevada à categoria de município com a denominação de Aracaju em 28 de março de 1937. Meu pai é japonês, né? Eu sou Nisei e meu pai se radicou em São Paulo e eu saí de São Paulo em 1981. Trabalhava na Caixa, fui trabalhar no Pará.
passei 3 anos no Pará. Final de 84, eu vim morar em Aracaju. Sim, sou de São Paulo. A gente se mudou para cá em 87, né? Eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Como o Taji-san falou, não tinha muito Nihonjin aqui, a cidade não tinha muita estrutura. Então foi um pouco de choque, né? Assim, bem diferente, né? Outra cultura, né? O Brasil é muito grande, muito diferente, né? Meu pai era Nisei, né? Minha mãe é brasileira. Meu avô, né, ele estava muito bem no Japão, né? Tinha cerâmica, eram 2 filhos, né? Casei ele e o irmão dele. Inclusive lá, assim, tinha esse grau de samurai, assim, né? Então o nome Araki era muito famoso lá. Mas depois que ele foi assistir o filme, justamente sobre o Brasil, ficou encantado e falou, não, que queria vir para cá, assim, sabe? Meu nome é Atu Quarical Américo. Tenho 82 anos. Casada com o Zé Renato Moreira Melo, e tenho 2 filhos homens, Fábio e Renato. Ele veio com a família dele, né? Meus avós e meus tios, por volta de 1930. Aí eles foram para Bastos. Meu pai era bem japonês, né, assim, nesse sentido, né? Então, com relação à comida, costumes, hábitos, né? Sempre presente em casa. Sempre, muito, Isso sempre foi muito forte na educação, né? Quando eu comecei, assim, não sabia falar português. Quando estava com 6 anos, só falava em japonês. Então, para o meu pai foi bom, assim. Acho que a cidade foi bastante acolhedora para a nossa família em geral, né? Então, a gente se deu muito bem aqui, prosperamos aqui, né? Acho que isso foi muito bom. Meu pai era um médico assim, muito até relativamente famoso aqui assim, para a cidade, né? Acho que, por ser japonês, acho que já dava uma diferenciada, né? Sempre levado mais a sério, né? Parece. Todo até recebeu certificado de cidadão aracajuano. Ah, que legal, olha só. Aí depois eu estudei engenharia em Curitiba, eu fiz concurso na Petrobras, eu passei. Aí, como o petróleo só tem aqui, né? Não tem no Paraná. Aí eu fiquei definitivamente aqui em Aracaju. E aí o senhor veio para trabalhar como funcionário... Empregado da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Nós viemos de Campinas para Quissamã, aqui em Sergipe, aqui em São Cristóvão, Sergipe. Me criei aqui, em Aracaju. Que ano foi, mais ou menos, você lembra? Em Aracaju? Eu tinha 6 anos. Eu tinha, na época, 6 anos. Resultado, ficamos aqui... Nos criamos aqui, todo mundo, e mamãe cuidando da gente, porque sozinha, para criar 3 filhos de menor. Então assim, a minha mãe brasileira, né? Então quando ela começou a namorar meu pai, ela teve um preparo, né? Assim, prévio de etiqueta, né? Com uma amiga dela que era enfermeira, ela tinha origem japonesa, e ensinou o que é costume, né, quando chegar em casa, ou comida, né, como se comportar, essas coisas. Ela teve que fazer um curso pré-namoro, então é uma coisa que bem diferente, né? É meio impensado hoje, né? Eu acho que minha mãe é mais japonesa do que eu hoje em dia, né? Faz makizushi, faz um monte de comida gostosa, assim. Cozinha muito bem. E aí você se inspirou e começou a desenhar por conta própria? Comecei a desenhar por conta própria. Eu não gostava de fazer muito curso, então, porque eu nunca conseguia terminar. De aquarela, que eu tenho, de certa forma, mais orgulho, é esse. Olha só que lindo. Deixa eu ver. E esse. Que esse daqui demorou o dia inteiro pra fazer, apesar de ser pequenininho, né? E, como eu falei antes, quero mudar para outros estilos de arte. Eu quero meio que criar minha própria interpretação do mangá, porque mangá é uma simplificação do realismo. Sim. As pessoas, quando você costuma assistir mangá, quer dizer, assistir anime, você tende a meio que desenhar logo pro anime, tentar aprender tudo sobre anime, mas eu acho que a gente devia começar antes com o realismo, para depois você ter sua própria interpretação e simplificar do seu jeito o mangá.
estranho, né? A gente andava pelo centro, o pessoal, olha o chinês, olha o chinês. Tinha japonês? Ninguém. Até para conseguir namorada não tinha. Aí quando eu fui fazer o tratamento de dente, eu conheci minha esposa, a gente acabou se casando, assim, então, diferença de cultura, assim, né? Meu avô não sabia falar também português, nada. Existe como se fosse uma vendinha, né? Aí ele foi lá, não sabia falar, falou, é aquele ali, então, mostrou com o dedo, né? Apontou, aí pagou. Aí falou, poxa, aí quando chegou em casa, falou, pô, sabão é muito caro no Brasil, tá? Muito caro. E é fedido, tem cheiro, sabe? Engraçado, aí minha avó tentando lavar algumas fraldas aqui no sobrado e nada de sair espuma. Falou, não sai espuma e tá sujando tudo, a roupa não presta, sabão aqui não presta, sabe? Caro. Aí tinha um conhecido, olhou e falou, não, mas ele não é sabão não, isso é queijo. Aí levou o queijo e deu um monte de sabão para ela, que foi, sabe, a salvação. Vendeu queijo. Comprou queijo, mas assim, é só raspar com a faca, né? Tirou e ele ficou com queijo e em troca deu sabão. Gente, olha só cada fatos interessantes que tinham antigamente e hoje a gente dá risada, mas nossa, como era difícil, né? Não saber a língua. Prioridade era estudo, assim, né? Como eu estava assim, imaginando. Meu pai mesmo falou, eu queria que meus filhos fossem cidadãos, assim, sabe? Assim, que morassem na cidade. Mas na verdade a tradução seria outra, mas assim, sempre primou na parte de estudo, assim. Edgar aqui junto com a Simone Camel, né? Estão aqui tomando frente, né? No estado de Sergipe. E tem também a Zélia Kimura, né? E tem o Sensei Takayuki Muramatos, que também foi um dos fundadores aí do Oriente, né? Eu entrei um pouquinho depois, mas eu tô junto aí da organização, né? À frente aí para ver se a gente consegue alavancar evoluir como uma entidade, uma associação, né? Eu acho que 2019, agosto de 2019, eu acho que começou, foi o primeiro encontro. A gente tem uma estimativa de acordo com o nosso grupo no WhatsApp, né? Que a gente tá lá, que tem uns 27, em torno de umas 30 pessoas. No começo a gente estava fazendo reuniões mensais, né? Uma vez por mês a gente se juntava, a princípio começou na casa da Simone, na garagem dela ali, aí fazia o mochiori, né? Todo mundo levava alguma coisa para compartilhar e a gente comia, né? Não havia associação. Acho que no final dos anos 80, aí tinha o Mitsuru, que era da Petrobras, e Kiyoshi, que era do Banco América do Sul, que hoje não existe mais, né? Aí eles, através da lista telefônica que existia antigamente, aí começaram a fazer um cadastro de japoneses, né, descendentes. Aí foram fazendo as visitas, aí foi o embrião da associação, né? A associação, nós viemos para cá em 87, eu acho que a associação começou em 85, 86, mas a gente pegou um pouquinho desse embrião, né? Tudo como o Taji contou, não tinha uma sede fixa, era meio que emprestado, assim, mas era muito interessante. Acho que a gente fazia esses encontros, acho que eram semanais, né? Toda sexta-feira tinha um encontro. Então, e formou um núcleo bastante forte, assim, de amigos, né? Então, no final a gente partilhava muita coisa em comum. No começo foi a Ambrase, né? Existia uma associação, a Ambrase, aqui em Sergipe, né? Com o tempo ela foi diminuindo e agora retornando de novo, assim, sabe? Isso, chegamos a ter 70 famílias cadastradas. Chegamos a ter CNPJ, estatuto, né? Mas a sede mesmo requer um pouco de capital, né? Olha, já chegou a ter Nihongo Gakko, né? Inclusive fui um dos professores. Chegamos a ter estagiários da JICA, né? Os voluntários, né? O motivo, primeiramente, acho que foi a comida, né? Que todo mundo com saudade da comida de São Paulo, principalmente, né? Comida japonesa, né?
Mas já tinha restaurante japonês aqui? Não, só tinha restaurante chinês. Inclusive chegamos até a receber o embaixador do Japão aqui em Aracaju. Eu acho que o interessante da associação não foi só unir os Nikkeis daqui, mas também conseguiu chamar a atenção à população de brasileiros um pouquinho sobre a cultura também, né? Uma coisa bastante interessante. Então você passa um pouquinho dessa experiência, desses valores que eu acho que são importantes. Sim. Minha mãe não é muito boazinha, meu pai assim, era pouca conversa, assim, mas sempre cobravam assim, respeito e honestidade. Assim, Acho que seriedade no trabalho, na educação, acho que é uma coisa que a cultura japonesa dá, assim, sabe? Muito valor à educação e ao trabalho. Não desistir, não ficar dependendo da sorte, né? Acho que esse é o tipo de coisa que a cultura deixou muito forte, que eu tento passar para os meus filhos também ainda hoje. Amigos, não sei porquê, hein, mas lá no Nordeste nós temos muitos artistas. Será que a comida... Será que a água que eles bebem? Olha, não sei. Olha a Cecília, desde tão pequena, interessada em arte e desenho. Quanto talento! E a Cecília é uma graça, Takeshi. Olha, temos também o grupo Oriente-se, que se mobiliza bastante para a divulgação da cultura japonesa. Muito bacana. Fábio, vamos conhecer qual é a próxima cidade? É Natal, Takeshi, capital do Rio Grande do Norte, localizado na extremidade nordeste do Brasil. Conhecida pelas suas extensas dunas de areia, onde se localiza um dos maiores cajueiros do mundo. Vamos conferir? No dia 7 de julho de 1956, o Rio Grande do Norte recebia os primeiros imigrantes que saíram de Kobe, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. 10 famílias desembarcaram do navio América Maru em Recife e vieram para o estado, encontrando o Vale do Pium. Nós viemos direto para Rio Grande do Norte e desembarcamos em Recife, né? Em 1956. A gente veio com a América Maru. Meu pai veio do Japão com o meu avô e minha avó também. Eles vieram de onde? Vieram de Fukuoka. Minha mãe era uma pessoa que assistia muito filme estrangeiro. E diante disso, naquela época, ela passou algumas informações, alguns marketing do Brasil, né? Que estavam resgatando o pessoal que quisesse ser imigrante. Meu pai veio com 9 anos, ele veio de Kagoshima em 1936. Minha mãe já é nascida aqui no Brasil. E ninguém aconselhou não, nem o consulado, a embaixada, porque a gente tinha estabilidade de morar em Tóquio, né? Meu pai era empresário. Então não tinha necessidade dele vir, né? Apesar de ter um apoio do Serviço de Imigração japonesa, teve também do governo, né? Porque eles solicitaram esse pessoal. Mas mesmo assim, a adaptação foi muito difícil, né? O clima daqui é muito bom, né? E diante disso, eles cultivaram muito melancia e melão. Esse melão aqui, pelo solo e pelo clima, o melão daqui é um dos melhores melões que a gente tem, né? Do Brasil. Todo mundo é sonho do imigração, acho que seja esse aí. Um dia ficar rico e voltar como vitorioso para o Japão, né? Que acho que todo sonho do imigrante, né? 10 famílias japonesas que pudessem vir aqui desenvolver a agricultura japonesa, né? Então, nessa foi que eles colocaram a gente, era de Pium, né? Foi os primeiros imigrantes do Rio Grande do Norte. E o bom de tudo, que essas 10 famílias japonesas de lá, eles eram muito unidos. E papai era muito culto, ele escrevia muito bem, né? E mamãe também. Mamãe tinha uma cultura razoável, porque ela escrevia
Eu me lembro que ela escrevia memórias, escrevia livros, né? Diz que era para não esquecer o japonês. E minha mãe era, mesmo ela nascida no Brasil, sendo Nisei, ela tinha muito dessas tradições, tudo. Ela cozinhava tudo. Escrevia muito bem, cantava, era afinadinha, não Olha. chegava a ser você, Olha. mas cantava, foi muito bom. E você lembra das músicas que ela cantava? Ela cantava Bom, para o vocês? que vocês assim? cantaram, Missora Hibari, né? Shirazu, shirazu, 歩いてきた細く長いこの道振り返れば遥か遠くふるさとが見えるでこぼこ道や曲がりくねった道地図さえないそれもまた人生川の流れのように緩やかにいくつも時代は過ぎて川の流れのようにとめどなく空が黄昏に染まるだけEra muito legal. Que bacana. Essa aí, se bem que eu tenho essa recordação muito boa. Lá, minha mãe era uma pessoa muito sábia, muita coisa que eu aprendi que hoje ainda passo para os meus filhos, é o que minha mãe dizia muito, né? Ela dizia que eu sempre tivesse consciência de que eu era estrangeira no país, né? E que procurasse sempre fazer, não me envergonhar a nacionalidade. Então, aqui no Rio Grande do Norte, eu cheguei eu estava morando em Recife nessa época. Eu cheguei em 1977. Quando eu cheguei, já tinha japonês do Banco América do Sul. Eu vim em 1984 aqui para Natal. Meu marido, eu conheci ele lá em São Paulo, né? Eu sou enfermeira e eu trabalhava na Beneficência Portuguesa e ele fazia residência lá. Então, quando a gente vem para um lugar, a gente vê que não tem muito Nihonjin. Eu falava para minha mãe, mãe, eu quero comer Nihonshoku, eu não encontro os ingredientes. Ela falou, claro que você não vai encontrar. Você que está aí, come carne de sol, feijão verde, queijo de coalho. Quando você vier aqui para São Paulo, você come Nihonshoku, porque você vai procurar uma coisa que não tem aí. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí, na época não tinha. Isso em que ano, mais ou menos? Qual, né? 76, mais ou menos. Nessa época, a gente não tinha contato com nenhum pessoal daqui do colônia, não conhecia colônia que tinha aqui no Natal. Só uns 6 anos depois que conheci o pessoal do Piun, que é Nagashima-san. E eu também tive a oportunidade de trabalhar no hospital do Exército, lá em São Paulo. Então eu vim transferida já para o hospital de guarnição aqui, do Exército, aqui de Natal. Então, graças a Deus, eu vim empregada, tudo, né? Eu sou professor de geografia.
E eu sentia na convivência que o povo brasileiro era faltar muito patriotismo, né? E eu ensinei todas as turmas dessa escola, 18 turmas de moral cívica e OSPB. É uma contraditória, né? Uma japonesa ensinando o que é civismo para o brasileiro, né? E isso marcou muito, porque eu tive possibilidade de que muitos tivessem conhecimento de que o que é você amar a sua pátria. Meu pai era sushi man, né? Ele tinha restaurante no Japão. Restaurante de sushi. Aí ele veio para cá, ele se adaptou, mas assim, minha mãe era a história, era que conduzia tudo, né? E meu pai era aquele o relacionador, era a pessoa presidente da associação, era que conseguia as coisas. Eu não sei como é que meu pai ia, toda vez que vinha para Natal, ia tomar café com o governador. Ia para casa do governador. Aí também lutou e conseguiu fundar a Casa Estudante, né? Eu lembro que tinha um pessoal da JAICA aqui, né, que estava com um projeto aqui na Secretaria da Agricultura. Aí, em dezembro, convocaram para uma reunião. Dezembro? Que reunião? Copa? E vai ter Copa? É, em julho. Mas já vai começar a fazer reunião? Em dezembro? Aí começaram mesmo, convocaram para reunião. Por quê? Porque ia um pessoal da JAICA que ia passar um tempo no Nihon e já queria levar as informações. A família dos jogadores, tudo, eles ficaram hospedados aqui em Natal. Aí tivemos a honra de ter festa dos torcedores, a embaixada se instalar aqui, o consulado ficar instalado aqui no centro de convenções, sabe? Nossa, foi muito interessante. E eles contaram muito com a associação. E saía lá, chegava no aeroporto, saía falando Nihongo com todo mundo, aí eu... Não, chinês, não entende. Ah, sorry. Aí eles iam com sacos azuis, assim, né? E limpavam, pegavam tudinho, saiam recolhendo, tudo que tinha lá na arquibancada e tudo. E aí tivemos a oportunidade de receber a princesa Takamado, que veio só para Natal, porque teve problema familiar lá, então ela não passou mais por nenhum lugar do Brasil, só veio para Natal. Mas a Copa foi maravilhosa. Eu acho que a gente tem como obrigação passar essa cultura. Aí por isso que a gente ficou insistindo muito nessa questão da associação. Quando eu conheci Milton, a gente falou assim, todo mundo que a gente vê, a gente vai cadastrando, hein? A gente saía com o papelzinho, pegava o nome, pegava o telefone, vamos juntando, porque quando a gente for fazer uma assembleia, né, uma reunião, a gente já chama esse pessoal. A gente olhava e falava assim, vocês moram aqui? Vocês? Não, somos turistas. Ah, tá. Tá só passeando. Ah, mora aqui? Eu trabalho. Vinha muita gente da Petrobras, não sei o que, né? Ah, então a gente pegava. E assim nós conhecemos também Yumiko. Yumiko Tanaka é uma veio, né, das primeiras famílias que vieram, né, imigrantes aqui. E ela trabalhava no Sesc. E ela fez um grande festival de cultura japonesa, né? E aí, olha... do Sesc, aí fomos lá, conversamos, conhecemos e tá. E começamos a fazer as primeiras reuniões no Sesc. O que esses japoneses estão fazendo aqui no Sesc? Não sei o quê. Teve umas coisas lá. Aí viemos para a casa de Milton aqui, que é a nossa sede provisória, e continuamos aqui. E aqui tem alguma coisa assim, porque eu posso dizer também, junto com um grupo pequeno, tomei a iniciativa de juntar esse pessoal. De fazer. Então, quando nós fundamos a associação, devido a essa liderança minha, eu fui eleito presidente da associação. E estou até hoje, 25 anos. Vou estar todo sempre dentro, né? Trazer mais gente para isso. E um pouco que mexer de cultura japonesa foi aqui, né? Fizemos muita coisa. Esse tempo da associação, quando estava mais ativa, nós fizemos muita coisa para a cultura japonesa. Aqui para o Rio Grande do Norte, por exemplo, todos os festivais que nós fizemos, né?
a associação trabalhou muito, divulgou muito. E a Sociedade de Natal do Rio Grande do Norte cobra hoje da associação, quando é que vai ter outro evento japonês, quando é que vai ter outra coisa de japonês. Gostaram demais. Olha, o endereço oficial é aqui. Antes nós não tivemos sede. Então o endereço comercial, o CNPJ é aqui. Nós fizemos a nossa lista chegava a ter 350 nomes. 300 famílias significa pelo menos 1000 pessoas. Festividade, aí chamaram todo o pessoal que morava aqui em Natal, reuniram e levantaram essas coisas, fizeram uma festividade só. Até porque a gente saiu, porque a família dos meus pais não queriam de jeito nenhum que a gente viesse. Não foram nem se despedir. Talvez seja respeitar acima, pessoas acima, né? Como eu era desde adolescente, eu dizia que só queria casar com japonês. Aí ele chegou lá e terminou eu casando com japonês. Por enquanto nós estamos assim, sabe, com a garra, enquanto a gente tiver saúde, a gente vai atrás, porque é para deixar, sabe? Não é para mim, não é para ele, é para os filhos, para os netos, bisnetos aí que estão vindo, para eles terem também, dar essa continuidade. Foi, a gente gosta onde dá para viver, né? Eu consegui criar meus filhos e todos eles se formaram. Então eu acho que esse é o lugar que a gente gosta, né? Para ver se a gente desistia de vir, né? E a vida da gente ficou resumida aqui, mas meus pais, graças a Deus, meu pai e minha mãe, morreram muito felizes. Muito. Gostavam muito do Brasil. Vocês viram os japoneses dando um show de educação na Copa? Eles até limparam os estádios depois dos jogos. Mesmo não estando tão perto dos japoneses, a cultura não sai do nosso coração, não é mesmo? Tanto é que o Sr. Milton ficou uma boa parte da vida dele sem contato com Nikkeis. E hoje faz todas as reuniões na sua casa, pois não tem sede da associação. Muito bom, Fábio. Olha quem está com a gente aqui hoje. Paula Hirama, boa noite! Boa noite, Takeshi. Boa noite, Fábio. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Olha só, a esposa do Kobayashi-san, Eliana, que sempre quis casar com um japonês. Olha só a força do pensamento, hein, gente? Conhecemos também a mãe dela, que tem 98 anos e ainda costura. Detalhe, sem óculos. Nossa, que bacana! Próxima cidade, Fortaleza, no Ceará. O lema da cidade em seu brasão significa força, valor e coragem. Vamos conferir. Fortaleza, Ceará. Em latim, fortitudine, força, valor e coragem. Bom, tudo começou com o meu pai, né? Ele veio muito jovem, com 25 anos de idade. Ele veio como missionário do Tenrikyo, né? Inicialmente foi para São Paulo, né? Em Bauru, ficou um tempo em Bauru. E aí, eu não sei exatamente, ele escolheu missionar o Nordeste, né? E especificamente, inicialmente Fortaleza. Então ele veio para cá. Bom, eu sou Nisei, nascido em São Paulo, né? Já passei por vários estados a trabalho e vim acabar parando aqui em Fortaleza, né? E por motivo profissional também. Meus pais, eles imigraram para o Brasil em 1927. Então, meu pai chegou do Japão, acho que em 1930 e pouco, 34, se não me engano.
e veio com 12 anos de idade. Não, nós viemos direto para Recife. Ficamos numa fazenda para abastecer de comida, né, para o pessoal da fazenda. O contato dele com a imigração aqui no Nordeste foi muito relacionado com o trabalho dele também, né? O trabalho de cooperação. Então ele visitava sempre, fazia assistência. Existiam expedições, né, do consulado para dar assistência médica, né? Então ele levava médicos para fazer exames, né, em toda a colônia. As colônias, né? São várias colônias. Morei no Rio de Janeiro 10 anos, com a minha família, né, com meus filhos e minha esposa. E só depois, então, é que eu fui transferido para a região Nordeste. Eu vim ser diretor regional da região Nordeste, né? E aí vim parar aqui em Fortaleza. A imigração japonesa no Ceará é completamente diferente da imigração conhecida pelos Nikkeis. Por quê? Porque a maior parte das pessoas descendentes de japoneses que moram no Ceará, elas vieram por moto própria, por vontade própria. Ou, como no meu caso, por questões de trabalho, ou porque desistiram de morar no sul, né, na região do Paraná e São Paulo, e resolveram criar uma nova vida aqui, né? Agora, a imigração realmente é fomentada, organizada. A única história que a gente conhece é a história de Guaiúba, que Guaiúba realmente teve essas pessoas. O governo japonês fez um acordo com o governo brasileiro na época, e o governo brasileiro, o governo federal, colocou o INCRA para ajudar a assentar essa família. E foram detectadas presença também de pequenas comunidades em Cascavel e Tauá. Então a gente tinha, portanto, Fortaleza, Guaiúba, Tauá, Tianguá e Cascavel, né? Muitos começaram a vir para Fortaleza, então a comunidade de Fortaleza terminou crescendo. Como eu falei, comparativamente com o Nordeste, o número de Nikkeis em Fortaleza é muito pequeno, né? Mas eles existem. O professor é professor de japonês? Japonês. E foi presidente na ocasião da formação da associação aqui? Da Associação Cearense de Cultura e Língua Japonesa. Eu fui presidente fundador da associação. Mas, assim, eu digo que essa presidência foi de todos, do curso a primeira diretoria, né, foi do curso de japonês da UESP. Quando eu vim morar aqui no Ceará, eu já estudava japonês. Meu contato com o japonês começou em Belém, no Pará. Só que lá não existia escola, não tinha como nos educar. Então meu pai falou com a imigração, né, e conseguiu uma vaga com as pessoas que estavam vindo do Japão no ano de 60 para aqui, para Fortaleza. E chegamos aqui na Guaiúba. E era muita gente nos esperando. Eu acho que eles nunca tinham visto um japonês. A minha chegada foi assim, em 1983. Eu cheguei aqui e aventurando, né, na verdade. Aventurando. E por acaso surgiu um concurso na universidade. Passei nesse concurso e acabei ficando. Aí depois de quantos anos eu vim transferido para Fortaleza. Aí quando vim para Fortaleza, aí sim assumi o curso de letras. Segundo a Polícia Federal, existiam 171 japoneses e seus descendentes no Ceará, sendo desses 171, 141 só em Fortaleza. Aí, depois que eu saí dessa companhia, é que começou a me bater uma vontade de retomar aqueles contatos, né? Até porque tinha poucos japoneses aqui. A partir daí é que começou-se uma ideia de retomar o funcionamento do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro do Ceará. Então, foi inclusive até na minha casa que começou as reuniões, né? Estava a proximidade também da festividade centenário, né? da imigração, que era 2008. E nós, alguns amigos, nós nos juntamos
e começamos a trabalhar para poder reativar o Instituto. Para vocês terem uma ideia, esse Instituto foi fundado em 1971, né? E nós fizemos muito evento, sabe? Agora, infelizmente, o que aconteceu? Muita gente mudou daqui. Então, a diretoria foi exaurindo, então acabou sobrando pouca gente aqui. Acabava que japonês gosta de tomar um saquezinho, né? E aí fica todo mundo alegre, karaokê, brincando. E aí eu lembro demais de uma música que fala, em japonês, que fala sobre a terra natal. Eu vou cantar aquela que o Akira, o Dal gosta. Então é mais ou menos Shirakaba Aozora Minami kaze Kobushi saku ano ga kitaguni no Akitaguni no haru Kisetsu ga tokai de wa わからないだろうと届いたお袋の小さな包みあのふるさとへ帰ろうかな帰ろうかな E aí o senhor eu lembro que o senhor bem humilde, assim, eu não tenho nada para oferecer para o senhor, ele fez um copo d'água. Aí vem aquela água branca. Aí eu olhei para o copo d'água e disse, eu não vou beber essa água, você é doido? E aí ele, bem brabo, beba. Mostra a sua gratidão porque ele está nos recebendo bem. Não interessa, você pode até passar uma semana de dor de barriga, mas é mais importante você mostrar a gratidão que ele está. Mas depois eu entendi o que ele queria dizer, né? E aí no Japão tem muito o valor do omotenashi, né? E o valor do omotenashi não é só você ser hospitaleiro e receber bem as pessoas, mas também ser grato com as pessoas que lhe recebem bem e mostrar essa gratidão, né? Você esquece um pouco o seu lado pessoal, né? E coloca, na verdade, a gratidão em primeiro lugar, né? E o mais interessante de tudo é que nós temos uma história muito pitoresca, que foi a chegada do primeiro imigrante japonês no Brasil, no Ceará, né? Que é Jusaku Fujita, o nome dele. E quando ele completou 18 anos, então exatamente em 1908, ele se aventurou, ele resolveu pegar um navio. Ele pegou o primeiro navio que teve e foi parar onde? Foi parar em Lima, no Peru. Até que em 1927 é que ele veio parar no Ceará, aqui em Fortaleza. Bom, o resultado final. Todo mundo conhece a família Fujita, né? Ele é uma família ícone aqui. Depois eu fui fazer o mestrado em São Paulo, depois de 6 anos, né, passados. E quando voltei para o Ceará, aí resolvi fundar o curso de japonês. Mas hoje eu posso dizer que o curso já está mais estabelecido, já tem mais alunos, né? Temos uma metodologia e tal. O outro, dentro da cultura, eu diria a língua japonesa, né? Sobretudo com o trabalho, que eu acho que tem que merecer destaque, da Laura Sensei, que na universidade, ela, como é do Departamento de Letras, lutou para aprovar a inclusão do curso de língua japonesa junto aos outros cursos. Aqui andando pela comunidade é muito interessante, assim, né? As pessoas sempre, assim, o nome Kaichō, né, significa o cargo, né, Kaichō-san, né? Então todo mundo chamava ele de seu Kaichō-san aqui, passando, né? E aí eu cheguei aqui, aí ele estava andando, aí ele falava, aí ele é filho do seu Kaichō-san, né? Aí na verdade eu sou o Kaichō agora, né, o Kaichō-san, né? Mas aí tudo bem, tranquilo. Mas aí quem nos auxiliou muito foi a esposa do Kaichō-san. Na época, eles foram para a colônia, moraram junto conosco
Eles ficaram numa casa de administração, né? E ela fez o papel de nossa professora. É uma lembrança, desculpa, viu? É porque é uma lembrança muito emocionante naquela época. Que a gente não tinha assim uma coisa assim diferente, assim tudo diferente do Japão. A gente já cursava escola, sabia ler, escrever, e a gente estava começando tudo dali, né? Foi uma época muito difícil. Imagino eu, criança, imagino para meus pais. Eu morei durante 13 anos no Japão. Eu não tinha nenhuma intenção de voltar para o Brasil. E aí nesses compromissos do meu pai, de sempre ir, mas ele já estava bem debilitado com a saúde, e ele foi a última vez para o Japão, né? Por causa dos compromissos dele de Japão. E lá ele passou mal, né? Ele passou mal, foi para o hospital. Aí eu liguei para ele e aí ele falou assim: não, eu quero que você me substitua aqui na igreja. Mas antes dele apresentar essas melhorias, ele estava bem cabisbaixo e olhou para mim assim e fez: Dal, ele só falava assim: Dal, o que eu caio? Aí eu: papai, não se preocupe com o que eu caio não, qualquer coisa a gente vai tomar conta. Ele só repetia isso: Dal, o que eu caio? E aí foi quando eu disse para ele assim: pai, não se preocupe, eu vou assumir. Aí ele abriu os olhos assim, né? Aí deu uma suspirada e fez. E deu um sorrisinho assim, né? Desculpa. A gente só vai entender, né, alguns ensinamentos que os pais da gente passam pra gente depois que ele não tá aqui, né? E aí, infelizmente, outro dia desse eu estava até pensando, eu queria só uma semana para dizer para ele assim, que eu não sei se eu ia conseguir, né, para agradecer tanta coisa que ele conseguiu me passar para as pessoas que estão aqui, e aí a gente só descobre depois, né? E aí eu vejo que mesmo, né, ele estando do lado dele, quando ele faleceu, eu não sabia como agradecer, né? E a partir que vai passando o tempo, eu vou descobrindo tanta coisa, né, estando aqui, inclusive, né, não no lugar dele, mas tentando dar continuidade ao que ele fez. Muito bacana que os estudantes não Nikkeis do curso de japonês foram para o Japão estudar, fazer mestrado e doutorado, e alguns nem voltaram mais. Além da procura pelos brasileiros da língua japonesa, também teve muita integração das duas culturas. Os japoneses que adoravam rapadura e os brasileiros que criaram sushi de carne seca. Muito bom! Próxima cidade, Salvador, a capital do estado da Bahia. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. Foi a primeira capital brasileira e reserva um dos patrimônios mundiais da Unesco, o Pelourinho. Então, vamos conferir? Salvador, capital do estado da Bahia. A influência africana e muitos aspectos culturais na cidade a tornam o centro da cultura afro-brasileira. E com chegou esse maquinário todo. Com esse maquinário todo, e foram para qual cidade? Manaus. Eu terminei enfermagem lá em 75. 75, meu irmão morava aqui, em Salvador. Aí eu vim fazer visita, aí conheci pessoa que conhecia a escola de enfermagem daqui da UFBA.
Aí eu vim fazer prova e fiquei. Com imigração, entrei na Manaus, Amazonas, em 1960. O senhor veio sozinho, então, para Salvador? Veio para buscar a Ângela e ficou? Ficou, exatamente. Passei no concurso do INSS e fui trabalhar em São Paulo. E logo depois, em 1987, eu fui aprovado no concurso de fiscal de rendas aqui do estado da Bahia. Em fevereiro eu vim para cá. Eu entrei na Politécnica, da USP, né? Na Politécnica, e me formei em engenheiro civil, né? Aí apareceu a oferta da Teijin do Japão para a construção da indústria em Salvador. Isso 1970 já, né? E daí para frente eu acabei ficando em Salvador e fazendo atividades por conta, né? Por minha conta. Abri a construtora Yamazaki, depois imobiliária Yamazaki, assim por diante, e acabei ficando mais 30 anos. Eu vim aqui para Salvador em 69. Inauguramos, aliás, um SEASA de Simões Filho, um dos primeiros. Então o SEASA praticamente começou com o Shimizu-san? Comigo, Aí meu pai foi para São Paulo, trouxe cozinheiro, aí abrimos restaurante Sukiyaki no 1975. Então, eu tenho minha profissão, que eu sou advogado e também atualmente eu faço faculdade de Ciências Contábeis ao mesmo tempo. Então eu divido meu tempo entre a minha profissão como advogado, a minha faculdade e eu ajudo também meus pais 2 a 3 dias na semana lá no restaurante deles, no Sukiyaki. Então fui aprender japonês. Me interessei cada vez mais pelo Japão. E tive a satisfação de receber do consulado Recife o comunicado de que meu nome estava incluso, eu e outra pessoa, para ir ao Japão estudar. 30 de maio de 2006, eu recebi o comunicado de Recife de que, e também uma correspondência do ministro das Relações Estrangeiras do Japão, de que eu tinha sido designado cônsul geral honorário do Japão em Salvador. E o Japão ofereceu um treinamento numa área que me interessava muito. Eu me candidatei, Lica, sem nenhuma esperança. E de repente foi possível e eu fui a única representante do Brasil. Aí eu saí do Banco do Brasil para ser estagiário na Sansui. Fiquei lá 3 anos, até 1980. E a Sansui, na época, quis implantar o projeto Sansui do Nordeste, né? Aí eu fui convidado para ajudar na implantação na parte administrativa financeira. E aí desde 81, já se vão 40 anos, né, que já estou aqui na Bahia, né. Aí eu fui para a fábrica vizinha, a Cata, né, Cata Nordeste, como gerente financeiro. Eu fiquei durante 10 anos e aí é que surgiu a oportunidade de montar a minha empresa. E em 1994, né, que eu montei a Fujiberg. A minha empresa já tem 27 anos, né? Veja bem, eu entrei numa empresa em Bauru, Banco América do Sul. Eu comecei em Bauru, eu estava em São Paulo e me designaram para trabalhar aqui na Bahia. E eu vim naquela época, em 23 de abril de 1973. Aí eu fui nomeado, logo de começo, nos primeiros contatos, eu fui nomeado como tesoureiro. Porque como trabalhava em banco, né? Ah não, Mitanissan vai ser tesoureiro, né? E junto com essas pessoas também estava presente uma pessoa que era muito amiga, família Shimizu, né? O patrono Kyuji Shimizu, hoje já falecido, né? E eu tive a satisfação de
fazer com ele, inaugurar em Salvador, em 1975, o primeiro restaurante japonês em Salvador. Eu gosto muito de pastéis e juntamente do Horto eu abri uma lanchonete e me atrevi a abrir pastelaria, entende? Pastel. Que foi muito difícil porque o baiano consome muito acarajé, né? E tinha poucas pessoas do sul aqui em Salvador e pouco consumo, então foi muito difícil. Como eu gostava de pastéis, eu abri essa pastelaria lá, entendeu? Foi muito difícil e com o tempo a gente hoje tem 9 prêmios da revista Veja, né? Como o melhor pastel da cidade. Meu marido faz acupuntura, né? Londrina estava um pouco assim saturado já, né, de acupuntura e tal. E aí a gente viu um novo horizonte aqui em Salvador, né? Foi assim uma decisão assim meio que em cima da hora, assim, sem pretensão nenhuma. E não foi muito fácil, né? Porque eu tenho 4 filhos. Trouxemos eles pequenos, e foi em 2007, mas eu acho que valeu a pena, sabe? Eu acho que nossa vida mudou muito, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente persistiu, não desistimos, né? E hoje meus filhos estão todos aqui com a gente. Seu Shimizu, né, que era o sukiyaki, ele era de JK e ele tinha muita influência na época, né, por ser um veterano de JK e pela personalidade dele mesmo, né, uma pessoa muito respeitada. Né. Ele propôs a mim assumir a presidência da federação, né. Eu falei, se tiver que ajudar, eu ajudo, né. Para 79, eles combinaram entre eles para me eleger presidente, né? Então, vamos dizer, dos Niseis aí, acho que o primeiro presidente, acho que fui eu, da Anisa, em 79. Desde o início, eu fui um dos fundadores também, né, da associação, da parte formal, como tesoureiro. Não tinha sede, não havia uma sede não. A gente fazia reunião, às vezes fazia no banco, às vezes fazia, na maioria das vezes se fazia no restaurante sukiyaki, entende? Na época, Maekawa, Yoshida, né? E meu pai sempre se juntava, né? Que era a amizade desses 3 aí, que era toda noite assim, chegava lá no sukiyaki, né? E sempre conversava sobre associação. E eu comecei a ajudar no Bondore e depois eu fui convidado por Rica, né, que é a atual presidente, a ser inicialmente secretário e hoje eu sou vice-presidente da associação. Mas foi muito bom, nossa, todo mundo ajudou, sabe? Esses 4 anos, nossa, tive apoio muito grande de muita gente, então não foi assim muito difícil não. E na associação já tinha a escola de língua japonesa? Não tinha. Não tinha? Inclusive a Angela-san que ajudou na criação, né? Foi. Aí encontramos com Yaeo-san lá no Japão. Aí foi aprovada a construção da escola de língua japonesa em 1992, né? Federação, primeiro presidente em 2003. Aí, presidente, vice, até 2016. Eu acho muito bacana aqui, porque no mesmo espaço nós temos a Escola de Língua Japonesa, o Consulado Geral do Honorário, a Federação Cultural Nipo-Brasileira da Bahia e a ANISA, né, a Associação de Salvador. Em fevereiro de 86 que você... Que eu estive no Japão. E em outubro de 86 que nós fundamos essa Associação Cultural Brasil-Japão do Estado da Bahia. O objetivo da associação? Bom,
o principal era difundir a cultura japonesa em nosso meio. E, ao contrário, a brasileira para o Japão. Houve indicação assim, para que eu assumisse a presidência da CBJ. E eu não pestanejei, assumi. Foi em torno de 85, 86 que a gente começou a frequentar, né? Mas acho que já na década de 90 eu já fazia parte da diretoria, tanto que em 94 já fui presidente pela primeira vez, né? Então 94, 95 foi o primeiro mandato. No começo foi realmente 2 anos, parava, depois mais 2 anos, mas em 2005, né? Eu entrei como presidente e saí somente em 2015, né? Depois de 10 anos direto, né, como presidente. Então foi criada a federação exatamente para poder dar o respaldo para o governo japonês e administrar um pouquinho o recurso do Japão, né? Então começou aí a federação e até hoje ela tem exatamente para tentar fazer com que essas associações se integrem, né? Como a maioria das pessoas aqui não sabia dançar o Bondori, nós fomos em vários grupos, várias vezes, até Mata de São João aprender. Não só aprender a dança do Bondori, como aprender a tocar os tambores. Então foi quando a gente começou o primeiro Bondori, que foi no estacionamento da faculdade da UFBA de Direito, né? Então a gente está na 14ª edição, como Festival da Cultura Japonesa. Graças a Deus sempre estive à frente, né? A gente começou muito pequeno, a gente começou assim praticamente os primeiros eventos dando prejuízo, porque a gente não tinha patrocinadores ou tinha muito pouco. E hoje, graças a Deus, a gente já tem uma base sólida, a gente tem patrocinadores de grande porte, então hoje a gente se dá o luxo de fazer um evento com mais tranquilidade e um evento maior também, né? E é o maior do Nordeste, né, João? Eu acredito que sim, né? Realmente a gente, graças a Deus, a gente, né, tem já alguns anos de experiência, né? Então isso conta muito, né? Eu falei com a minha prima, eu falei assim, vamos fazer nesse festival um Matsuri Dance. E aí quando terminou, os jovens, Lica, vamos continuar, né? Eu falei, vamos continuar, né? E aí esses jovens foram convidando os outros jovens e aí aumentou o grupo, aí queriam taiko e mais interessante que era 100% brasileiro praticamente, né? E hoje, nós em 2009 foi fundado o Grupo Cultural Ado e é interessante porque ninguém imaginava que no Nordeste, principalmente no Nordeste, teria um grupo de taiko. Até tocamos junto com o Nodum. Também chamaram para fazer uma integração da cultura afro com a cultura japonesa. Nossa, isso foi vibrante, né? Mas depois veio a pandemia. Por um lado foi triste, né? Porque tivemos que fechar a associação, parar com os eventos presenciais, né? Porém, teve um lado bom. Nós conseguimos unir mais as associações, né? E fortalecer o Nordeste. De repente, a gente até conseguiu mostrar para o Brasil todo, né, que aqui no Nordeste nós temos associações nipo-brasileiras, associações fortes, associações grandes, né, e que estamos aí, né, firmes e fortes, tentando fazer o máximo para divulgar a cultura japonesa aqui no Nordeste. Você viu que a formação da comunidade nipo-brasileira em Salvador se fez através de polos espontâneos? Os descendentes vindos, a maioria do Sudeste, a princípio como trabalho temporário de curto prazo, criaram raízes e ficaram. E Salvador também tem uma estrutura muito bacana. A Escola de Língua Japonesa, o Consulado Honorário, a Associação e também a Federação da Bahia, tudo no mesmo espaço.
E o baiano admira e respeita muito a cultura japonesa. Tanto é que no último festival estiveram presentes mais de 50 mil pessoas. Em uma cidade onde a percussão é forte como o Olodum, cria um grupo de taiko, o Ado, com a maioria não descendentes e que fazem a integração entre a cultura afro e japonesa. Que bacana! Muito bacana, né, Fábio? E gostaríamos de agradecer o Consulado Geral do Japão no Recife pela oportunidade que nos deu de realizar este projeto. E vocês sabiam que no dia 5 de janeiro o consulado completou 60 anos? Isso mesmo, Isa. No ano de 1962, foi instalado no Grande Hotel o Consulado Geral do Japão no Recife, com o primeiro cônsul-geral Yoshito Saito e a primeira secretária Terezinha Valois. E o consulado sempre atuando na comunidade, ajudando e contribuindo muito também junto aos imigrantes japoneses. E temos aqui uma mensagem muito especial do excelentíssimo cônsul-geral do Japão no Recife, Sr. Hiroaki Sano. Diante da pandemia sem precedente, tem se tornado cada vez mais importante para conhecer a imigração japonesa. Mesmo no Nordeste, os japoneses enfrentaram muitas dificuldades, mas sempre esperarão e seguir à frente. As valiosas experiências deles nos ensinam como é que nós possamos superar a pandemia e criar nova ideia no futuro. Nesse sentido, saudamos os esforços da ANISA e também outros 16 associações Nikkei para colecionar e arquivar os votos de descendentes japoneses. Este vídeo é uma riqueza para todos nós e daqui a 50 anos poderá ter mais valores para a comunidade Nikkei no Nordeste. Consulado Geral do Japão no Recife, desde a sua abertura em 1962, caminhou sempre com vocês e continua caminhando com todos vocês, como sempre. Parabéns para todos. Muito obrigado pelas palavras, excelentíssimo cônsul-geral do Japão no Recife, Sr. Hiroaki Sano. E agora vamos fazer um brinde. Saudando a história da imigração japonesa e desejando o futuro brilhante da comunidade Nikkei no Nordeste. Kanpai! Kanpai! Banzai! E que o consulado continue com esse trabalho maravilhoso em prol da comunidade nipo-brasileira e a preservação da cultura. E isto foi só uma pequena parte do trabalho realizado nestas cidades. Para assistirem à versão completa, estaremos disponibilizando os links a partir de amanhã, dia 27 de fevereiro. Então fiquem ligados nas redes sociais da ANISA e do Consulado Geral do Japão no Recife. Como diz Braulio Bessa, o poeta nordestino, sonhar é insistir, lutar, transpirar, não desistir. O sonho, às vezes, nem sempre é o melhor para você. E não realizar nem sempre será sofrer. Agradeça o que você tem, porque o pouco que você tem já é muito para alguém. A imigração japonesa começou com um sonho de melhorar de vida. Num país exuberante, de terras férteis, o país da esperança. Sofreram muito, mas não desistiram. Não se arrependeram de absolutamente nada. E sempre com gratidão diziam: país bom como o Brasil não existe em lugar algum. Encerramos aqui a nossa live Memórias da Imigração Japonesa no Nordeste. Muito obrigada a todos por estarem conosco e até a próxima.